Essa tabela que vocês estão vendo aí, essa planilha que vocês estão vendo agora na tela de vocês, eu estou só aqui olhando para o lado para ver se está aparecendo direitinho, aparentemente está. Essa planilha eu vou disponibilizar para vocês. Uma pessoa que tem 72,1 quilogramas, 1,73 de altura e 39,3 anos de idade. Por que eu coloco vírgula na idade? Por que eu coloco vírgula na idade? Primeiro porque a idade ela é uma variável quantitativa e ela é contínua, ou seja, ela pode assumir vírgula. Tá? Então, por exemplo, se uma pessoa ela tem 39 anos, mas fez 39 anos, ela fez 39 anos, em junho ela já tem 39 anos e meio. Isso faz diferença? Faz. Faz diferença. Vocês começam a ver, vocês percebem que muda aqui os percentuais de gordura, tá? Isso muda, tá? Qualquer coisa de diferente na idade ó, vai mudar todo o percentual de gordura, por exemplo. Por quê? Porque as fórmulas, muitas delas, têm a idade. E a idade, ela é uma variável quantitativa. Porque, por exemplo, se você fizer uma avaliação hoje você faz uma avaliação numa pessoa e ela tem, por exemplo, 39 anos, mas faz 40 amanhã, o que a pessoa faz? Bota 39 aqui, né? Não tem que botar 39, já bota 40, porque amanhã já bota 40, vai dar diferença. Entende? Então, use a variável como ela é, matematicamente falando. Tá? E como é uma variável contínua, o tempo ele é contínuo. Uma pessoa que tem 30 anos e ela fez aniversário em junho, ela tem 30,5 na verdade, né? 30 anos e meio. Ela tem 30,5. Então faça isso, porque isso pode mudar, vai mudar os cálculos, tá? Vai mudar conforme você analisa as variáveis. Então aqui eu tenho uma avaliada, é uma mulher essa aqui. Eu tenho aqui as informações de medidas de perímetros, tá? Desde o ombro até a perna. Aqui eu tenho as dobras cutâneas, que eu fiz o processo de dobras cutâneas, somatório de dobras, densidade corporal. E aqui os indicadores, ó, que foi o que a gente viu. Os indicadores antropométricos que estão vinculados com a saúde. Por isso, a gente trabalha com aspectos voltados à saúde. Lá nas primeiras telas que eu mostrei para vocês, tinha lá que os indicadores estão relacionados com doenças crônico-degenerativas e com análise de perfil, beleza? O professor Sérgio perguntou por que dobras cutâneas do tríceps, professor. Porque em mulheres, professor, a dobra cutânea do tríceps ele é um bom indicador para a gente de reserva de gordura. Tá? Ele é um depósito específico de gordura. Então, dependendo, inclusive, do perfil, você vai ver que tem grandes diferenças entre os percentuais de gordura entre os indicadores. Por isso que eu faço esse tipo de análise. Tá? Isso aqui vocês não vão encontrar em lugar nenhum na literatura. Não vai encontrar em lugar nenhum na literatura. A literatura vai te mostrar isso aqui, vai te mostrar isso, vai te mostrar isso, isso e isso. O que eu fiz? Juntei todos. O que os caras fazem no Instagram? Eles se brigam. O que eu faço? Eu abraço tudo. Porque, claro, ora, se a literatura fala que o índice de massa corporal, blá, 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 ponderal, blá, 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 quantidade, blá, 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 o que eu vou fazer? Vou usar todos? Ao invés de ficar brigando, por que eu vou brigar? Eu vou usar a meu favor. Então, veja o seguinte, ó. Vamos olhar para cá, que foi o que a gente aprendeu aqui no curso. Índice de massa corporal é uma mulher de 39 anos e alguns meses. Muito bem. 24,23 é um IMC adequado. Índice ponderal de 41,45. Você pode ver aqui em cima, aqui na célula, que está tudo automático, o cálculo automático. Tá? Então você não precisa mexer nada, é só colocar o valor aqui e aqui sai automático. Por exemplo, se eu mudar aqui a altura da pessoa, ó, muda lá. Então não precisa mexer ali, só alterando os valores que são, alterando as medidas que são para esses índices, você não precisa mexer. Por isso que tem que saber como funciona. Não precisa saber o cálculo em si todo, mas saber o que precisa para que daí você não erre. Beleza? Pasta ninja, isso aí, professor. Pasta ninja. Professor José, eu acho que vocês têm isso aí também. Eu deixei lá para vocês lá em Lages lá. Eu acho que eu deixei isso aí para vocês. Se não tem, vai ter agora. Mas se o pessoal lá não tem, depois tu me avisa que eu mando pro pessoal lá de Lages também, que isso aí a gente discutiu lá. Ó, percebe o seguinte, que aqui e aqui, adequado. Índice de conicidade, qual é o ponto de corte para feminino? 1,18. Então, essa mulher, ela tem um aspecto de duplo cone. Ela tem um aspecto de duplo cone, leve, mas tem. Se eu olhar aqui, ó, para a cintura, olha a cintura dela.
84. Cintura de 84 centímetros, risco alto. Risco alto. Então, eu tenho um indicador que está me dizendo que está adequado, o outro adequado, esse não. O RCE, a relação cintura-estatura, está 0,49. Ou seja, está abaixo do limiar de risco. Abaixo do limiar de risco. Não é 0,5 para cima? Tá vendo como é importante a gente analisar todos eles? Agora, se você analisar a relação cintura e quadril, que é 0,81, ela é uma mulher de 39 anos, 0,81 é alto, é risco alto. Risco alto para o desenvolvimento para doenças cardiovasculares. Então, olha só, a análise que eu preciso fazer. E o que eu precisei? Peso, altura, idade e cintura. Só. Precisei disso. Claro que eu tenho outros detalhes. Por exemplo, ó, eu consigo fazer uma estimativa pelo IMC de gordura, pela cintura, inclusive aqui já estão em amarelinhos, porque eu já tinha feito essa análise com essa minha aluna. Eu pego a planilha e sento com o aluno e explico para o aluno essa planilha, não a planilha toda, né? Mas explico os dados. Ó, você está vendo que o percentual de gordura pela sua cintura está alto? O que a gente tem que fazer? Reduzir aqui, ó. Reduzindo aqui, a gente reduz lá. Entende? Então, o profissional, ele não está acima do aluno. Ele não tem que estar acima do aluno, esconder conhecimento. Ele tem que abrir isso aqui para o aluno. Ele tem que mostrar isso aqui para o aluno, para ele entender isso aqui. Para ele saber que tudo que ele faz na vida dele interfere. Então, beleza. Ó, eu tenho aqui pelo IMC, pela cintura, pelo quadril. Por que o quadril deu 27? Porque por causa que o quadril, como ela é uma pessoa alta, né, essa mulher relativamente ela é alta, 1,73 m, um feminino é considerado uma altura já um pouquinho mais alta, pelo menos aqui no sul, já deu uma baixada. Aqui pela pela estatura e cintura, 34,98. E pelo tríceps, 29. E onde é que eu vou focar então? Eu vou focar na região central dela. Ó. Tá vendo que ela tem aqui uma cintura de 84? Eu baixando esse 84, o peso vai baixar, ela vai entrar praticamente na normalidade em tudo. Pelo somatório de dobras deu 32 e a média deu 32% de gordura. Só que é o seguinte, ó, 32% de gordura, se eu fosse usar, olha só como é curioso a avaliação física, tá, galera? Se eu utilizasse só as dobras cutâneas, eu teria esse valor aqui, ó, 32,87. Mas eu tenho pontos no corpo dela que me mostram que tem 36% de gordura, que é o caso da cintura. Aí o que os profissionais fazem, muitas vezes, que é uma crítica construtiva minha? Eles ficam se brigando ao invés de juntar tudo. Por que não usa tudo? Aí eu consigo olhar 360. O que eu consigo fazer? Ó, eu vou focar no teu tríceps, vou trabalhar a redução de gordura na região central, porque a tua cintura está elevada, consequentemente você vai ficar com um índice de conicidade menor, porque a cintura vai diminuir. Se eu diminuir a cintura aqui, ó, 2 centímetros, olha lá o índice de conicidade, quanto é que ficou? Ó? Ficou em 1,16. Pronto, só reduzi 2 centímetros da cintura na avaliação dela. Mais nada. O RCQ já caiu para 0,79, como você pode observar ali, ó, já caiu para o risco moderado. Ou seja, é necessário você olhar para tudo. Não dá para olhar só para um ponto quando a gente fala de composição corporal, entende, pessoal? Não é que chega a ser errado você olhar só para um ou para outro, é que vai ficar muito incompleto. Você vai sentir necessidade de outras coisas. É agora mesmo que eu estou te mostrando isso aqui, você vai ficar sem capulguinha atrás da orelha. Ah, eu tenho só IMC. Tá, mas aí será que se eu fizer pela cintura? Você vai ficar sempre se perguntando, porque você sabe que existe essa possibilidade. Sabendo que existe, você vai sempre ficar com uma pulguinha aqui. Ah, mas será que realmente tá assim? E ainda tem mais, até como o professor Sérgio falou ali, ó. Né? Tem a cintura, tem a pescoço-abdômen, tem o próprio pescoço, tem muitas coisas. Eu gosto de usar esses, porque esses são bem batidos na literatura, tem bastante robustez científica, então eu uso esse. Essa planilha eu vou disponibilizar para vocês, sem problema nenhum, tá? Usem à vontade, só por favor, não diga que foi você que fez, tá? Faz uma menção, pelo menos, que você fez um curso com um professor, tal, tá? Que tem problema, mas pode usar à vontade, pode publicar ela lá no Instagram, se você quiser botar uma foto, botar no Instagram, minha avaliação, não sei o quê, pode ficar à vontade, mas faça menção ao meu nome, pelo menos isso, por favor, beleza? Daí eu dou para vocês depois essa planilha aí, tranquilo? E aí vocês brincam à vontade aí com essa planilha,
com o que vocês estudaram. Nutrição pode usar isso também. Vamos lá. Compleição corporal, ou também chamada de compleição óssea. Quem gosta muito desse indicador é a nutrição. Nutrição gosta muito desse indicador aí. E a gente utiliza também, claro, para falar de saúde e qualidade de vida. A compleição corporal, também chamada de compleição óssea, por algumas literaturas, então tem essas diferenças, e as duas estão corretas, tanto compleição óssea como compleição corporal, a gente olha para analisar, a gente usa para analisar a estrutura óssea de um indivíduo. É isso que a gente faz com a compleição corporal. Ela é bem tranquila de ser realizada, é um bom indicador, principalmente para quem trabalha com crianças e adolescentes, até mesmo com idosos, dependendo da sua fragilidade, né? Porque esse indicador ele serve para a gente observar as mudanças que existem do peso em virtude das mudanças da estrutura óssea, tirando a influência do tecido adiposo. Então, é uma medida que não tem a influência da gordura corporal. Então, agora a gente vai falar de estrutura corporal, que compete à proporção corporal. A estrutura, ela faz parte da proporção corporal. E quando a gente olha para o componente ósseo, na área da educação física, não só na área da educação física, mas na área da nutrição, na área da fisioterapia também, pouco se fala. A fisioterapia não, desculpe. A fisioterapia fala mais. Na verdade, eu me equivoquei. Vou recomeçar. Na educação física e na nutrição, nós pouco valorizamos a estrutura óssea. A fisioterapia já é um pouco diferente. A estrutura óssea para o fisioterapeuta já é um outro olhar. Na educação física e na nutrição, a gente tem, por costume, nas nossas avaliações, falar sobre dois componentes. A estratificação corporal em dois componentes. Ou seja, o nosso corpo ele pode ser estratificado, pode ser observado de várias formas, tá? Inclusive, a gente tem diversas literaturas que mostram muitas formas de avaliar. É bem até complexo, não é tão simples assim de entender. Mas para a gente tentar resumir de uma forma bem aplicável à realidade prática, a gente tem, basicamente hoje, a seguinte situação imposta dentro das avaliações antropométricas. Ou é dois componentes, massa gorda e massa livre de gordura, massa gorda e massa livre de gordura, massa gorda e massa magra, e não confundem massa magra com massa muscular. Massa muscular faz parte da massa magra. Massa magra é tudo aquilo que não é gordura. É a massa magra do indivíduo, é aquilo que foi isentado da gordura. Eu pego o corpo humano e tiro a gordura fora. O que sobra? Massa magra. Então eu tenho o osso ali, eu tenho a massa muscular que está ali também, e tenho outros componentes, a massa residual, os órgãos, os tecidos, eu tirei a gordura. Então, por exemplo, se você tem alguma dificuldade de entender esses componentes, faz o seguinte, fale massa gorda e massa livre de gordura. Pronto. Vai começar a ficar mais fácil na tua cabeça de entender que massa muscular não é sinônimo de massa magra. Massa muscular está dentro da massa magra. Fica bem claro isso aí para vocês, tá? Hoje, basicamente, a gente faz avaliações em dois componentes. A massa de gordura e a massa isenta de gordura, massa magra. Em alguns cursos, quando eu tenho tempo, tenho estrutura, porque isso depende também da estrutura, eu faço os cursos com 4 componentes. Massa muscular, massa gorda, massa óssea e massa residual. 4 componentes. 4 componentes. O último curso que eu dei agora de avaliação foi esses 4 componentes. Daí a gente consegue ver a quantidade realmente de cada componente dentro desses 4. Quando a gente observa a massa óssea, principalmente no que se refere à sua estrutura, é importante que a gente tenha avaliações que sejam cada vez mais isoladas realmente da parte gordurosa, que é o que a compleição faz. O que a compleição faz? Ela pega a medida da estatura e divide pela medida do punho, tá? A literatura sugere que você faça no lado dominante. Do lado dominante. Tem literaturas que não fala em nada sobre dominante e não dominante. Por exemplo, eu sou destro. Se eu for observar aquela literatura que me diz que é para fazer do lado dominante, eu vou utilizar o lado direito. Se eu olhar
para o artigo, para o livro, para o estudo, que está me dizendo nada, não me diz nada. Só me diz que é estatura pelo punho. Eu posso fazer qualquer um, correto? Tanto direito quanto esquerdo. Então, adivinha o que eu vou sugerir para você? Faz os dois. Faz do lado direito e faz do lado esquerdo. Se você está numa avaliação que é um pouco mais imediata, que é um pouco mais rápida, então use o lado dominante, que daí pelo menos você se assegura, né, que está fazendo o lado dominante. Diferente de dobras cutâneas. Dobras cutâneas sempre do lado direito. Dobras cutâneas sempre protocolo lado direito, porque ele foi protocolado, foi validado pelo lado direito. Então, não existe essa de lado dominante e lado não dominante. Tá? Agora, se você tem um amputado, que do lado direito, por exemplo, não tem um membro superior direito, não tem um membro inferior direito, aí você tem que ir para medidas e avaliações da educação física adaptada e encontrar os protocolos de adaptados, para você fazer as avaliações de percentual de gordura. Ou usa outros cálculos que não sejam por dobras cutâneas. Show de bola? E aí, para vocês, estão as classificações no que se refere à estrutura óssea do indivíduo. E qual que é a limitação? A limitação é que, basicamente, todos os adultos estão incluídos aí. Tem uma outra tabela, tá? Tem uma outra tabela que está no meu livro, inclusive. Eu ainda vou produzir vídeos no YouTube para isso também, tá? De forma gratuita, que é uma tabela referente à idade da pessoa e à altura da pessoa, tá? Que daí é um pouco mais específica. Mas, como está aí para você na tela, já dá um bom suporte do que se refere à compleição corporal. Você pega a sua estatura, certo? Você pega a sua estatura e divide pelo punho. Quando você faz a divisão de estatura pelo punho, você vai encontrar um valor e você classifica em grande, média ou pequena estrutura óssea. Certo? Pega a tua estatura, divide pelo punho e vai encontrar um valor. Esse valor você vai olhar para essa tabela aí. Quando você observar o valor, você vai classificar em grande, média, pequena, de acordo com masculino ou feminino. Se a razão, por exemplo, no masculino for menor do que 9,5, menor ou igual que 9,5, a estrutura óssea do masculino, nesse caso, é grande. Se for maior ou igual a 10,5, por exemplo, for 11, aí aqui eu tenho uma estrutura óssea pequena, porque é aquele indivíduo que ele vai ser muito alto, né, e mais estrutura mais longínea. Tá? Inclusive, a compleição corporal, são poucos estudos que falam sobre isso, tá? Mas é bom que vocês saibam que a compleição corporal ela pode ter um cunho relacionado com o somatotipo, com indivíduos ectomorfos, endomorfos e mesomorfos. Beleza? Deixa eu ver aqui perguntas. Tem duas perguntas, calma. No contexto do futebol profissional, para encontrar a percentual de gordura, tem outro indicador além de dobras cutâneas? Professor Sérgio, para qualquer indivíduo, existem as avaliações para analisar a percentual de gordura. Então, assim, por exemplo, no caso do futebol, se for um futebol, por exemplo, de altíssimo rendimento, tá? Profissional, alto rendimento, as dobras cutâneas, elas são pouco utilizadas. Aí são utilizadas mais, por exemplo, tomografia computadorizada, densitometria óssea, aí são utilizadas as medidas indiretas, né? Ou até mesmo a biopendância tetrapolar, que é a biopendância top, não é essa que a gente compra no Mercado Livre. Tá? Biopendância tetrapolar, diferente. Agora é o seguinte, qual que é a diferença entre os métodos? A diferença entre os métodos está na fidedignidade do resultado encontrado. Por que a gente usa muito dobra cutânea? Eu uso muito dobra cutânea, eu trabalho com dobra cutânea já há 12 anos já, que eu dou aula de dobra cutânea, dou curso de dobra cutânea, aulas em pós-graduação sobre avaliação física, 12 anos já, vai para 13 já, 2021. Por quê? Porque as dobras cutâneas, elas têm uma alta correlação com a tomografia computadorizada. Uma alta correlação. E o que é o bacana da dobra cutânea? Que quanto mais experiência você tem, melhor. Então não dá para dar migué, entendeu? O famoso migué. Não sei se vocês conhecem essa expressão aí, mas não tem como enrolar, enganar. Não tem como. Ou tu é bom no negócio, ou tu não é. Não tem jeito. Dobra cutânea não tem jeito. Por isso que eu gosto de dar esses cursos para a galera. Porque eu vejo que muitos profissionais, principalmente aqueles que estão saindo da faculdade, que querem trabalhar com personal, que querem trabalhar com avaliação, acabam tendo essa dificuldade, porque na graduação, às vezes é um pouco falha, né? Tem professores que tentam fazer um trabalho bom, eu tentava fazer, não estou mais na graduação, tentava fazer, mas não adianta, cara. Quando você tenta fazer algo bom, vem alguém com inveja, te corta, te manda embora.
Então, professor, tem outro indicador? Tem. Se tu quiser alguma coisa mais rápida, aí é bioimpedância. Se tu quiser uma coisa mais fidedigna, aí tem que ir para os métodos indiretos, tá? Uma tomografia ou uma ressonância e assim por diante. Fechou, meu amigo? E a Maria pergunta, o melhor dominante... Aí, será que ela perguntou outra coisa, Maria? Desculpa. Por que essa preferência pelo lado direito, prof? Não é pelo lado direito. Tá falando da dobras cutâneas? Se for pelas dobras cutâneas do lado direito, porque quando foi iniciados os estudos de dobras cutâneas, o protocolo foi pelo lado direito. Quando começou, foi pelo lado direito. Se fosse feito pelo lado esquerdo, poderia ter dado outros resultados. As fórmulas poderiam ter sido diferentes. Entendeu? Da mesma forma, para tu entender bem esse raciocínio, é o seguinte: se eu utilizar o protocolo de 7 dobras, que é o famoso protocolo de 7 dobras de Pollock, eu tenho que tomar cuidado, assim como todos os protocolos, porque o Pollock ele vai de 18 a 61 anos. Então, com uma pessoa de 62, eu não posso usar. Por que eu não posso usar? Porque quando foi protocolado com pessoas de 18 a 61 anos. Entendeu? Assim como tem protocolos de dobras cutâneas que são específicos para crianças e adolescentes, como é o caso do protocolo de Slaughter 1988, que vai de 7 a 17 anos. Então, se eu tiver um adolescente de 15 anos, show de bola, eu posso utilizar essa fórmula. Agora, se eu utilizar o Pollock para esse adolescente de 16, de 15 anos, vai dar problema no resultado, com a mesma dobra cutânea. Eu vou jogar as mesmas dobras nos cálculos, mas o que muda é a fórmula. Então, quando foi feito os protocolos, quando foi iniciados os estudos por dobras cutâneas, protocolou-se para o lado direito do corpo. M corpo direito. Então, tudo que vem do lado direito do corpo do ser humano começou-se a ser, então, colocado como protocolo para as dobras cutâneas. O lado esquerdo, a priori, ele não tem ainda uma validação para indivíduos que são o que a gente chama de convencionais, né? Eu não gosto dessa palavra, que não tem nenhuma deficiência ou nenhuma restrição física e motora nesse caso, né? Beleza? Bom, vamos lá então. Quem gosta muito de utilizar isso aí é a nutrição. A nutrição gosta bastante de usar a estrutura óssea, principalmente a nutrição pediátrica, né? Por causa do acompanhamento da maturação biológica, até a própria ortopedia, junto com a nutrição, faz esse tipo de estudo. Então, é uma medida bem bacana. É só você pegar a tua altura e dividir pelo punho. A altura é em centímetros, né? Então, se você tem 2 metros, 200 centímetros, divide pelo teu punho e você vai encontrar um valor que vai navegar nessas escalas e você se classifica. Então, não precisa de grandes mistérios. Só você pegar uma fitinha métrica, vai lá, daqui a pouquinho... Ó, pega uma fitinha métrica, assim como essa aqui, por exemplo, ó, do meu time de coração, tá quase caindo para a 4ª divisão já, o Criciúma. Você vai lá, pega a fitinha, coloca no teu punho, mede o teu punho, você tem a sua altura, porque você é adulto, você sabe a sua altura, faz a divisão e você já tem aí a classificação da sua estrutura óssea. Eu coloco esse tipo de avaliação também nas minhas avaliações, falando da minha parte prática, que eu gosto bastante desse tipo de análise. Até porque boa parte deles são acompanhados por nutricionistas também, então eu sempre mando as planilhas para o nutricionista dar uma olhada. Quando tem a oportunidade, eu converso com o nutricionista, a gente marca uma reunião aí no Zoom, que é o aplicativo que vocês estão aí, para a gente conversar, junto com o aluno, né? A gente consegue, às vezes eu tento fazer parte da consulta clínica do aluno, para a gente conseguir fazer um trabalho bacana aí quando tem essa disponibilidade. Show de bola? Vamos agora para um assunto que é muito legal de discutir, gosto bastante de discutir, eu acho que vocês vão também adorar esse conteúdo, que é a imagem corporal. Vamos falar sobre a imagem corporal agora. A partir daqui para o final do curso, a gente vai falar sobre o que se refere à constituição da figura do corpo para si mesmo. E como que acontece a percepção dessa imagem para você mesmo. Então, o que é a imagem corporal? É uma constituição da sua figura corporal e como você percebe essa figura corporal, tá? Atualmente, bem atualmente, a gente já começa a perceber que não só a própria pessoa tem a sua percepção, como as outras pessoas têm as suas percepções diferenciadas. Nós tínhamos um projeto, uma extensão do projeto, na verdade, infelizmente não vou conseguir continuar, que a gente queria analisar a imagem corporal da pessoa em si, e perguntar para um terceiro sobre a imagem corporal. Então, por exemplo,
O pesquisador chega para mim e faz a análise da imagem corporal comigo, sobre a minha própria percepção. Depois ele pega uma pessoa aleatória, um terceiro, né, uma pessoa aleatória, e faz a mesma análise sobre a minha pessoa, para comparar essas divergências entre a autopercepção e aquilo que a pessoa externa, né, um terceiro, observa sobre você mesmo. Então, essa percepção da imagem corporal é algo que já começa na infância já, tá? Já começa nos primeiros anos, já começa lá na educação infantil. Tá vendo por que a importância de se trabalhar a educação corporal? E, pessoal, assim, ó, não confunde educação corporal com estética, tá? É o olhar para o corpo, é entender o seu corpo, a consciência corporal, a potencialidade do seu corpo, não é estética. Tem parâmetros com estética, voltado para estética? Tem relação? Claro. Os distúrbios nascem por causa da estética? Muito provavelmente. Mas não é essa a educação que a gente está falando. A gente está falando sobre o reconhecimento do que é a harmonia do seu corpo, do que é belo para você pode não ser belo para o outro, e assim por diante. Porque isso desencadeia uma série de problemas que depois a gente não consegue consertar. É difícil demais consertar isso. Tá? Principalmente quando a gente olha mais para a parte da psicologia e para a parte da nutrição, porque tem a parte da dieta envolvida. Pessoas que acham que porque vão tomar uma cerveja hoje, sábado à noite, e vão ganhar 30 quilos. Existe casos assim. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Essa consciência, essa autopercepção é muito importante no contexto de saúde hoje. Por isso que eu trouxe esse tema. E é pouquíssimo discutido. Pouco discutido. E eu me preocupo demais com isso, no bom sentido, né, de trazer essas informações para a pessoa. Certo? Então é tudo que envolve, é muito complexo a gente falar sobre imagem corporal, porque tudo que envolve aspectos de percepção, afeição, aspectos cognitivos, o comportamento da pessoa, a expressão corporal, né, que a gente chama estado de corpo, que é a corporeidade. Então tem uma série de análises que a gente pode colocar junto à imagem corporal como um todo, né, a autoestima, que também é muito discutida quando a gente fala de autoimagem, e ela é formada, né, e na mente do ser humano, e isso representa uma figura corporal. E um dos estudos mais clássicos que falam sobre a imagem corporal é de uma grande pesquisadora chamada Kakeshita, o sobrenome dela, né? A Kakeshita, que na sua tese de doutorado, ela fez uma série de investigações, depois ela veio com as publicações de artigos científicos e chegou nesse desenho de silhuetas que você está vendo aí na tela agora. Um desenho de silhueta que vai do número 1 até o número 15, tanto para o feminino quanto para o masculino. Entendeu? Tanto para o feminino quanto para o masculino. Então vamos ficar aqui no feminino primeiro. Você observa que a escala ela tem uma limitação. Qual é a limitação da escala? Que ela é bidimensional. Eu não consigo ver a escala tridimensional, certo? Eu não consigo ver ela em 3D, eu consigo ver ela só linear, ou seja, eu consigo ver só largura e comprimento. Eu não consigo ver tridimensional, que vai de 1 até 15. Essa é a escala feminina que foi validada pela Kakeshita, muito investigada. Em 2018, nós publicamos um artigo, que foi uma orientanda minha, que publicou um artigo muito bom sobre esse tema, em praticantes de musculação, homens e mulheres. O artigo foi publicado rápido, devido ao tema ser bastante importante. Hoje já tem 18 citações na literatura do artigo que a gente publicou. Então, realmente foi um estudo que surgiu de uma graduação e que nós seguimos adiante, né, de uma faculdade particular, sem estrutura nenhuma, sem dinheiro nenhum, só com a raça mesmo e com a vontade de aguentar os professores, que no caso era eu. E a gente entra com duas perguntas, né? Que é qual figura representa o seu corpo atual e qual figura representa ser o seu corpo desejado. Essas duas perguntas, elas nos permitem fazer duas análises, que é a análise de distorção da imagem corporal e insatisfação com a imagem corporal. São duas coisas diferentes, tá? A distorção é o que realmente você é e a insatisfação é como você quer ser comparado àquilo que você acha que é. Eu sei que as palavras podem confundir um pouco, mas daqui a pouco vai ficar bem claro quando eu der os exemplos, tá certo? Olha só, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar que muitas pessoas têm problemas logo de início de identificar o seu corpo, a sua estrutura, a sua matriz de físico dentro dessas imagens, o que é uma limitação também. Porque, por exemplo, se eu olhar para a imagem número 3 e a imagem número 4, eu posso ter algum outro corpo
que não esteja entre esses dois aqui. É uma limitação da escala também. Independentemente da limitação dela, das limitações, ela é amplamente utilizada. Então, mulheres, observem essa escala aí e respondam essas duas perguntas. Qual figura representa ser o seu corpo atual hoje? Qual dessas figuras do 1 ao 15 você acha que é o seu corpo atual? Como você se percebe hoje? E a figura que representa ser o seu corpo desejado. Como que você gostaria de ser? Qual figura, qual biotipo, qual silhueta que você gostaria que fosse a sua imagem corporal? Como que você gostaria que fosse? E como que você acha que você é? Qual figura representa o seu corpo atual? Tanto no feminino quanto no masculino, nós temos a escala de silhuetas. Haja vista da importância que é a escala de silhuetas, hoje já existe uma diversidade de escalas específicas já, como por exemplo para bodybuilding, para fisiculturistas. Já existe a escala de silhuetas para fisiculturistas. E essas escalas de silhuetas para fisiculturistas estão relacionadas com outros problemas e com outros tipos de comportamento, como por exemplo, os fisiculturistas, isso homem e mulher, tá pessoal? Mulher fisiculturista, homem fisiculturista. Os homens e as mulheres que tendem a querer uma imagem maior, ou seja, aumentar o corpo, são aquelas que têm a tendência a ter comportamentos como, por exemplo, o uso excessivo de anabolizantes. Então a gente começa a observar que tudo isso nasce aonde? Na mente do ser humano. Às vezes você olha para o indivíduo, ele tem uma harmonia física bem definida, tem um bom trabalho em relação à sua estética, o corpo está funcionando legal, saúde, etc. Só que ele não está satisfeito. E aí? Como que você trabalha com isso? Se a literatura mostra que isso vem da infância e já é um adulto formado para você com 30 anos de idade, e aí, o que você faz? É um tanto quanto desafiador, inclusive, trabalhar com a imagem corporal. Então, quando a gente fala sobre a imagem corporal, dá para, por exemplo, identificar a distorção sobre a imagem corporal, a gente precisa seguir alguns passos. Então, claro, tem uns passos, uns passinhos que a gente utiliza. A gente está colocando isso, por exemplo, a imagem corporal, já colocamos lá naquele software que eu apresentei para vocês, o vídeo gravado apresentou para vocês, né? Era um vídeo gravado que eu coloquei no começo do curso, para isso já sair para o personal trainer, já sair para o personal se tem distorção, não tem distorção da imagem corporal quando se avalia o seu aluno. Então, a gente segue alguns passos, como, por exemplo, fazer o cálculo do IMC, é o primeiro passo. A gente faz o cálculo do IMC, peso e altura ao quadrado, a gente faz o cálculo do IMC, a gente identifica o IMC da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha 65 kg, 1,57 m, vai ter um IMC sobrepeso de 26,37. Esse IMC, eu já sei que ele é sobrepeso, né? Eu já sei que ele é sobrepeso. E eu preciso, então, utilizar o IMC para identificar a distorção da imagem corporal. Como que funciona o processo, então? E depois eu falo sobre continuo falando sobre aquele artigo científico que a gente publicou há uns 2 anos, para vocês verem como dá para fazer muita coisa com quase nada. Como dá para fazer muita coisa com quase nada. Olha só, essa tabela que vocês estão vendo aqui agora é uma tabela que se relaciona o IMC com a figura. E o que a Kakeshita fez? Ela mostrou um IMC médio para a figura e colocou o mínimo e o máximo da figura do IMC. Tá? Aqui é o peso corporal, esquece aqui, olha só para cá. Então, olha só, a figura número 1 representa um IMC que vai de 11,25 a 13,74, um IMC bem baixo, né? Baixo peso, a figura número 1. A figura número 2, 13,75 a 16,24 e assim por diante. Conforme a figura vai aumentando, vocês viram que a figura foi aumentando de tamanho, o IMC também se eleva. Então, o primeiro passo é identificar o IMC da pessoa para eu conseguir ver qual é a figura que representa aquela pessoa. Então, se aquela nossa avaliada tinha um IMC de quanto mesmo que eu esqueci já? 26,37. Onde é que está o 26,37? Eu vou procurar aqui na tabela. Está aqui o 26,37. Está entre esses dois valores. Está entre o 26,25 e o 28,74. Está aí o IMC dela, correto? Está aí, o 26,37, né? 26,37. Então, qual figura é o corpo dela pelo IMC, segundo o estudo da Kakeshita? A figura dela é a número 7. Então, se eu voltar lá na figurinha, qual que é a figura que representa melhor o corpo dela pelo peso e pela altura? É essa aqui.
Essa é a figura que representa adequadamente pelo peso e pela altura, ou seja, pelo IMC, a figura dela, ou seja, a figura real dela. Por que é a figura real? Porque é os dados dela, é o peso e a altura dela. Então ela tem um IMC de 26,37, é sobrepeso, está ali no número 7. Essa é a figura número 7. Essa é a figura que representa o IMC de 26,37 que está aqui. Certo? Então, antes de eu analisar qualquer outra situação de distorção e de insatisfação, eu analiso primeiro o IMC. E eu preciso de balança e de estadiômetro para trabalhar com adultos? Não. Foi o que a minha ex-aluna fez. O que ela fez? Ela chegou na academia, ela entrevistou todos os alunos que estavam disponíveis e foi entrevistando, fez uma rotina de entrevistas e só pediu peso, altura e as 2 perguntas. E a partir do peso, da altura e das 2 perguntas, a gente publicou um baita artigo e tem mais 3 para publicar sobre o assunto ainda. Simplesmente fazendo 4 perguntas: seu peso, sua altura, como é que você acha que você está e como você gostaria de ser. Por quê? Porque a partir do momento que eu entrevisto a pessoa e pergunto qual figura representa ser o seu corpo atual, a pessoa vai me dar uma resposta. Certo? Ela vai me dar uma resposta. Qual figura representa o seu corpo atual? Vamos dizer que essa mulher disse 8. Ela chegou para mim e disse o seguinte: Moacir, eu tô 8. Eu acho que eu sou 8. Eu me percebo 8. Eu me represento na figura 8. E eu já sei que é 7. Eu já sei que é 7. Olha só então, eu já tenho o que aqui? Uma distorção da imagem corporal. Por quê? Porque na verdade ela é 7 pelo IMC, só que ela está se vendo 8. Então essa minha avaliada me respondeu: Moacir, eu tô 8. Tudo bem. Beleza, tá 8. Qual figura representa ser o seu corpo desejado? Como você gostaria de ser? Aí ela me diz: eu gostaria de ser 5. Eu gostaria de ser a figura 5. Então, olha o cenário. Eu tenho uma mulher que pelo IMC deu 6, ela está se vendo 8 e quer ser 5. Ela quer estar na estrutura do 5, próximo ao 5. Ela se identificou como desejo o 5. Foi isso que ela me relatou. Exemplo hipotético. Então, o que eu consigo analisar a partir dessa situação? Eu analiso a distorção, que é o corpo atual menos o corpo real, ou seja, eu vou pegar a figura que ela me disse, menos a figura que ela realmente é, e a insatisfação é o corpo que ela quer ser, menos o corpo que ela acha que ela é. Aí eu consigo identificar distorção da imagem corporal e insatisfação com a imagem corporal. São 2 componentes que a gente consegue diferenciar a partir dessa análise. Distorção, corpo atual menos o real. Ou seja, o que ela está se vendo pelo que ela realmente é. O corpo desejado, como ela gostaria de ser, menos o que ela está se vendo. Isso me dá a insatisfação. Aí, ó. Agora vocês observam aí. Distorção e insatisfação. Distorção. Ela não disse para mim que está se vendo 8? Aqui é o corpo atual. Ela não tem o número 7 pelo IMC, que é o corpo real, a imagem real que a gente calculou pelo IMC, tá ali. Quando eu faço 8 menos 7, dá quanto? 1. Eu tenho uma distorção positiva. O que isso significa? Significa dizer que a pessoa ela está se vendo maior do que ela realmente é. Vamos lá. Repito, porque eu sei que às vezes confunde um pouco, tá? Ela falou para mim que está se vendo 8. Esse é o corpo atual dela. Ela deu peso e deu altura, a gente calculou o IMC, o corpo real dela é 7. O real é pelo IMC. IMC real, 7. Quando eu faço 8 menos 7, desculpe, 8 menos 7, eu tenho 1. 1 é positivo. Uma vez que está positivo, qual é a interpretação? Ela está se vendo maior do que ela realmente é. Isso é importante para a nutrição também. Muito importante para a nutrição. Inclusive, eu queria fazer isso
em pacientes atendidos, por exemplo, com fins de emagrecimento. Eu queria muito fazer um estudo com o curso de nutrição que eu dava aula, mas ninguém queria fazer sobre isso aí. Por que não queria fazer sobre isso aí? Porque não entendia sobre o assunto, porque é a coisa mais simples do universo fazer isso. Agora, olha a insatisfação como é um pouco diferente. A insatisfação é o corpo que ela gostaria de ser, que era a figura 5, um pouquinho menor a figura, menos a figura que ela acha que ela é, que é a 8. Ela achou que é 8. Ou seja, ela tem uma insatisfação negativa. Ela tem uma insatisfação negativa. Qual é a interpretação disso? A interpretação disso é a seguinte: ela quer ser menor do que ela acha que ela é. Essa é a interpretação. Repito, ela quer ser menor do que ela acha que ela é. Isso é insatisfação com a imagem corporal. Você pode perceber que a insatisfação não envolve aquele IMC calculado. A insatisfação é apenas a percepção e o desejo. A distorção é o que ela é de fato, por um cálculo, que é limitado, tudo bem, mas é o cálculo validado em tese de doutorado e em inúmeros artigos já publicados. Então, é uma evidência. E a gente tem aí a possibilidade de analisar distorção e insatisfação de uma forma rápida, prática e simples. Só que o grande problema da distorção e da insatisfação, galera, é o seguinte: às vezes eu posso ter uma complicação. Isso aconteceu no nosso estudo, claro, aconteceu. Que é o seguinte, ó. Eu vou voltar aqui na figura feminina, tá? Aqui. Eu vou voltar aqui, certo? Beleza? Vou voltar aqui na figura. Então vamos lá. Imagine o seguinte. Imagine que você tem uma aluna e essa sua aluna, ela é obesa. E vamos colocar um obeso aqui, número 13. Ó. Essa aluna aqui onde está o meu laser, tudo bem? 13. Ela está aqui. 13. Aí é o seguinte. Uma vez que você fez o cálculo do IMC e viu que é 13 o IMC dela, né, que a figura que representa o IMC é a número 13, para ela ter 13 de IMC, ela tem que estar aqui, ó, entre o IMC de 41,25 a 43. Então é obeso mórbido. Vamos supor que você tem uma aluna assim, 13, obesa mórbida. Beleza? E aí você pergunta para ela, qual figura representa seu corpo atual? Aí ela diz o seguinte, para você. Ela chega e diz o seguinte, Moacir, a minha figura é 13. Minha figura é 13. Ela pega e diz, não, eu me vejo 13. Muito bem. Quando eu vou fazer o cálculo da distorção, quando eu pego 13, que é o que ela acha que ela é, pelo 13, que ela realmente é, o que vai acontecer? Vai dar zero. Então ela não tem distorção. Porque deu zero. Se deu zero, não há distorção. Agora, você chegou e perguntou para sua aluna, qual figura representa seu corpo desejado? Estou dizendo isso porque aconteceu comigo, tá? No nosso estudo. E ela pega e diz o seguinte, 13. Meu corpo desejado é 13. Ela quer ter esse corpo. Não, é 13. É 13. Meu corpo é 13 e eu quero ser 13. Quero ser 13. Quando você for fazer o cálculo, vai dar o quê? Vai dar zero, de novo. Então, quando você vai colocar isso num artigo, essa pessoa, obesa mórbida, ela não tem distorção, não tem satisfação, ela não aparece pra gente. Foi aí que surgiu a ideia de a gente investigar a fundo outras pessoas visualizando essa pessoa. E ainda, por exemplo, se for uma mulher que ela tem um marido, um esposo, é uma mulher heterossexual casada com um homem, certo? Porque hoje a gente tem que distinguir tudo, né? Às vezes acontece de ela não querer mudar o corpo em virtude do seu cônjuge, tá? Isso acontece, galera. Isso acontece, tá? Felizmente ou infelizmente, eu também não vou entrar nesse critério, mas acontece. O que está no subconsciente dela, por isso que eu falei que vem daqui, ela não quer diminuir porque talvez possa ter algo vinculado à sua família, ao seu cerco familiar. Por isso que a imagem corporal é algo que vai muito além do que propriamente a pessoa, e por isso que vem daqui. Ficou claro isso? Ficou bem clara essa questão da importância de você analisar
tudo o contexto, porque se eu for analisar a figura propriamente dita, ela é obesa mórbida, ela corre risco de vida, mas ela não quer mudar. Ela não quer mudar. Então isso também é preocupante, porque ela corre risco de vida. Tantas pessoas que têm distorções absurdas, insatisfações absurdas, as que não têm, mas que têm obesidade ou baixo peso, que acontece muito, por exemplo, em modelos, né? Em modelos acontece muito nesse lado aqui, ó, no 1, 2 e 3, mais para 1 e 2, de, eu sou 1, quero ser 1 e se bobear, eu queria ser menos 1. Também é preocupante, porque o baixo peso também é preocupante, porque também bota em risco a saúde da pessoa, por mais que não apresente insatisfação e distorção. Então, por isso que é importante analisar todo esse contexto. No nosso estudo, apareceu alguns casos assim. Apareceu alguns casos aqui no 9. Eu lembro muito vivamente assim de uma mulher que ela disse que era 9, ela era 9, queria ser 9 e achava que era 9, tudo 9. Eu lembro vivamente dessa informação, 9. Então acontece, cara, acontece. Só que lá no resultado não aparece pra gente como distorção e como insatisfação, porque 9 menos 9 é 0. Então não tem o que fazer. Só que você tem que trabalhar outras coisas. Então por isso que é sempre um estudo contínuo. Quando a gente tem a opção de trabalhar a distorção e a insatisfação com a imagem corporal, a gente começa a perceber a importância de fazer outras análises que se referem à estrutura do corpo propriamente dito, que a gente chama de body shape. Hoje, muitos nutricionistas principalmente, né, até muitas coisas nasceram, por mais incrível que pareça, tá, pessoal? Muitas coisas que deram suporte depois para os artigos, para a gente começar a estudar isso na saúde, vieram da moda. Veio da moda, veio da área da moda, não veio nem da saúde. Depois que a gente começou a estudar, começou a publicar um artigo ou outro, são poucos estudos ainda, porque para fazer estudo como esses, tem que ser estudos do tipo qualitativo, não são estudos tão simples de fazer assim. Eu gostaria muito de fazer um sobre esse tipo de análise, com praticantes de musculação feminino, claro, porque essa é para feminino, para a gente tentar encontrar alguma relação com a imagem corporal e com as medidas antropométricas. O que a gente faz, então? Hoje a gente tenta olhar de uma forma complexa, de uma forma global, de uma forma geral, tentando colocar os indicadores de saúde, tentando colocar tudo que se refere às medidas e avaliações dentro do que se refere aos aspectos psicológicos do ser humano, para poder saber se essa pessoa ela tem uma tendência a desenvolver algum distúrbio ou não. Ou se isso vai agravar alguma coisa na vida dela. Nas mulheres, por exemplo, a estrutura corporal ela é até mais interessante de avaliar, digamos assim, do que a imagem corporal. Porque é o seguinte, já há muito tempo se discute a questão da proporção corporal e a gente começou a perceber, hoje já bem nítido na literatura, inclusive em estudos da área da psicologia do esporte, na área da psicologia mesmo comportamental, na parte de linguagem corporal, na parte de corporeidade, que o físico, a estrutura feminina, isso é independente de idade, tá, pessoal? Independente de idade. Ela é um físico de silhueta. Ela é um físico de harmonia. O masculino é basicamente duas situações, a cintura escapular e a cintura pélvica. Então, já é mais um físico de medidas propriamente dito. Enquanto que o feminino tem muito a estrutura e a harmonia física. Então, a gente usa o contexto de algumas medidas como um todo, para tentar enquadrar um estilo, digamos assim, um body shape para essa mulher. Em ampulheta, retângulo, triângulo invertido, círculo e triângulo. E o que nós utilizamos para identificar? Circunferência de ombro, circunferência de peito, circunferência de cintura e circunferência de quadril. Circunferência de peito, pessoal, não é seio, tá? É musculatura de peito. Ou seja, a gente consegue, por meio dessas 4 medidas, estruturar a harmonia física da mulher e mostrar isso para ela e ensinar isso para ela. Porque nós já temos pesquisas que mostram que muitas mulheres, elas não sabem suas próprias dimensões e erram feio. Feio, tá? Porque é o seguinte, quem não fez avaliação recentemente, aí me diz aí no chat, se quiser compartilhar aí, né? Quanto que você tem de ombro? Qual é a sua circunferência de ombro? Qual é a tendência? Um erro altíssimo da circunferência do ombro. O peso já é um erro menor. Por isso que medidas com base em fita métrica, nós medimos ela. O peso a gente autorrefere.
porque a porcentagem, a relação da porcentagem de erro e acerto, ela é muito diferente. Se uma mulher aqui que não fez avaliação física, colocar aqui no chat que tem, sei lá, 95 centímetros de ombro, e a gente for avaliar e tiver 94, 93, 96, cara, você tem uma ótima consciência corporal. E é isso que a gente quer ensinar. É a consciência sobre o seu próprio corpo. Agora, provavelmente vai dizer 70, 80, vai errar muito na sua própria circunferência. Então, é uma forma que a gente utiliza, inclusive, para mostrar a estrutura corporal daquela pessoa. E eu vou mostrar também, é claro, para o masculino, eu vou começar com o feminino. Então, vamos lá. Ampulheta. O que a gente usa? Vamos lá, como medidas padrão. Ombro, peito, quadril, os valores eles têm que ser iguais ou muito próximos, que não sejam distantes de 5 centímetros. Então, por exemplo, ombro, o peito e o quadril, essas medidas, elas têm que ter um valor próximo, igual de preferência, mas ou muito próximo. Por exemplo, um ombro que seja 90 centímetros, o peito que seja 88, o quadril que seja, por exemplo, 91. Eu tenho as medidas muito próximas, muito parecidas, quase que iguais. Se for iguais, melhor, mas é improvável que aconteça iguais, mas pode acontecer. Quando eu tenho essas três medidas muito próximas ou iguais e a cintura ela for menor do que as três medidas em pelo menos 20 centímetros, claro, ou mais do que isso, por exemplo, 22, 24, ou seja, passou de 20, a classificação da estrutura corporal da mulher, ela é silhueta. Ampulheta, perdão. Então tem que ter o ombro, peito, quadril em dimensões muito parecidas e a cintura tem que ter 20 centímetros a menos do que as demais medidas. Aí eu classifico essa mulher num perfil mais ampulheta. No perfil retangular, que é muito comum, bastante comum, esse perfil retangular, tá? Principalmente na comunidade europeia, é bastante comum. Na latina tem muito a ampulheta. Aqui no Brasil tem muito uma outra que eu vou mostrar, mas também é retangular. Como o Brasil é um país que tem muitas culturas, muitas diversidades, é possível encontrar todos os tipos, mas tem culturas que elas são características daquela estrutura corporal. Como acontece, por exemplo, na Europa, em países muito frios, como Suécia, Suíça, Finlândia, esses países mais nórdicos, assim, estrutura basicamente retangular. Alemanha também, basicamente retangular. O que é retangular? A retangular é o ombro, peito, quadril, da mesma forma do que a ampulheta em dimensões parecidas ou iguais, e a cintura, ela é menor, só que tem que ficar até 20 centímetros. É o contrário da ampulheta. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, 1 metro de ombro, eu tenho 99 de peito, eu tenho 90 de cintura, e tenho 1,01 m de quadril, essa mulher ela é retangular. Ela é considerada retangular. Outro perfil de estrutura corpórea feminina como essa é as modelos. As modelos, né? São as modelos. As modelos, elas têm a estrutura basicamente retangular ou a triangular. Vai depender da estrutura do ombro. Por isso que o ombro é muito importante na mulher. E mulher não valoriza ombro. Já perceberam que mulher não valoriza ombro? Deltoide, trapézio, nem se fala, né? Mulheres têm pavor de trapézio alto, né? Nós, homens, não tanto. Porque trapézio é um excelente receptor de testosterona, então ele tem um potencial de hipertrofia muito interessante, né? Por isso que é uma das musculaturas primárias a aparecer, inclusive em uso abusivo de esteroide anabolizante em mulheres. Aparece umas bolas aqui, né? Nos trapézios. Mas vamos lá. Mas valorize o ombro, tá, mulheres? Valorize. Aí, ó. Muito bem, cara. Isso aí, ó. Muito bem. Dá-lhe o ombro aí. Dá-lhe desenvolvimento. Isso aí. A figura feminina representada pelo triângulo invertido é aquela mulher que tem o ombro pelo menos 10 centímetros superior ao quadril e o peito pelo menos 5 centímetros superior ao quadril. Então, o quadril é a base, certo? O quadril é a base e o ombro ele vai se destacar um pouquinho. Ele vai destacar 10 centímetros maior que o quadril e vai se destacar o peito 5 centímetros maior que o quadril. Ou seja, o ombro ele vai ser maior que o peito, naturalmente. Então é aquela mulher que tem o triângulo invertido, é aquela mulher que tem menos quadril e tem um ombro um pouquinho mais largo do que as outras estruturas corpóreas. Então também tem as suas proporções, as suas dimensões. Triângulo invertido, Maria? É esse aí então teu? Tem certeza? Tem certeza? Tu tem certeza? Aí é que tá. Por isso tem que fazer a avaliação, ó. Fazer a avaliação
do teu ombro, do teu quadril, do teu peito ou tórax, para ver se realmente se encaixa aí nesse body shape. O círculo, né? A mulher que tem a estrutura física circular é aquela que tem o ombro, o peito e o quadril muito próximo. Então, é aquela que aqui e aqui são muito parecidos. E o que aparece como destaque é a região central do corpo. A cintura, ela vai ter pelo menos 5 centímetros a mais do que as outras dimensões. Sabe o que é interessante? Porque é o seguinte, se eu tenho uma mulher que tem essa figura corporal, o que eu posso fazer como correlação? Eu posso olhar o índice de conicidade. Por que essa mulher não vai ter uma região central mais elevada? Ela não vai ter um quadril menor do que a sua cintura? Então, o que vai acontecer? Essa mulher ela vai ter um RCQ alto, ela vai ter um índice de conicidade alto, então ela pode estar em risco, entendeu? Só que você precisa fazer as avaliações, porque pode acontecer, pode não acontecer, mas é um sinal de alerta. Por quê? Porque se a mulher ela é circular, ela tem uma cintura um pouquinho mais elevada, eu preciso então olhar os outros indicadores de saúde para ver se realmente isso se concorda com a figura corporal dessa mulher. Então, independentemente se é uma ampulheta, se é um triângulo invertido, se é um retangular, se é um círculo, todas elas têm as suas belezas, todas elas têm as suas dimensões, e é importante que, quando a gente faz as avaliações, explicar e mostrar isso, e trabalhar as suas deficiências, potencializar o que já tem de bom e segue. O que acontece, galera, é o seguinte, que muitas mulheres elas têm uma estrutura e querem ser uma outra totalmente diferente, como é o caso, por exemplo, do triângulo, que é totalmente diferente do triângulo invertido, tanto é que um é invertido e o outro é normal. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa oportunidade na avaliação de mostrar mais sobre a própria pessoa, e não simplesmente só se importar com números, apesar dos números serem importantes, e eu gostar muito deles, mas eles vão ajudar muito mais, vão ser muito mais interessantes esses números, esses dados, se você realmente conseguir ensinar a pessoa a conseguir se ver naquilo que realmente é. Por isso que a gente estuda imagem corporal e proporção corporal. O triângulo normal, que também é uma característica brasileira, esse triângulo básico normal, que é um ombro menor, né, de 10 centímetros comparado ao quadril, e aí tem o peito, que é pelo menos 5 centímetros inferior ao quadril. É o contrário do triângulo invertido. O ombro tinha que ser 10 centímetros maior que o quadril e o peito 5 centímetros maior que o quadril. Aqui não. Aqui o quadril é que se destaca, o ombro sendo mais inferior em 10 centímetros e o peito em 5 centímetros. Beleza? Então, independentemente da estrutura corporal, independentemente da figura que seja, todas elas têm as suas belezas, todas elas têm as suas dimensões, e a gente precisa trabalhar como profissionais em cima disso, caso for opção do profissional de educação física, do nutricionista, enfim, né, daquele profissional da área da saúde que sabe que isso vai afetar diretamente no que se refere a vários problemas psicológicos da pessoa. Então, eu sugiro utilizar nas suas avaliações, que é algo que realmente vai crescer muito em pesquisa. Ao meu ver, sim. Tá? Ao meu ver, vai crescer muito em pesquisa. Tem algumas já surgindo, outras ainda em elaboração, mas quando começar a realmente se descobrir que tudo isso pode levar a diversos problemas de saúde, vocês vão ver que isso realmente é importante a gente trabalhar no nosso contexto de prática profissional. Olha essa mulher aí, ó. 100 centímetros de ombro, esse dado é um dado real. Eu acho que é a mesma menina que eu apresentei para vocês ali na tela da planilha, se eu não me engano. Eu acho que é. Eu acho que é, tá? 84 centímetros de cintura. Eu acho que é. Mas vamos lá, ó. 100 centímetros de ombro. Lembrei. Agora lembrei. 6 centímetros de ombro, 95 de peito, 84 de cintura, 104 de quadril. Eu acho que é ela mesma. A mesma da planilha que eu mostrei para vocês. E sabe o que é curioso? Porque assim, ó. Quando eu fiz a análise da imagem corporal com ela, ela tinha distorção pequena e insatisfação pequena. Ela tinha uma pequena distorção e uma pequena insatisfação. Beleza? Então, assim, por mais que tivesse uma distorção e uma insatisfação pequena, isso não é algo assim que prejudique muito. Mas o mais interessante é que quando eu perguntei para ela
qual que era a figura que ela melhor se representa nesses biotipos, né, nessas estruturas corporais, ela me relatou ampulheta. Foi o que ela me relatou, ampulheta. Olhou, instruí ela sobre as figuras anteriormente, né, falei das medidas do ombro, expliquei tudo, como eu expliquei para vocês, só que de uma maneira um pouco mais leiga, é claro, não tão profissional quanto aqui, porque aqui vocês são profissionais. E o seguinte, a gente tem o ombro, o peito, a cintura e o quadril. Expliquei para ela. Levando em consideração essas suas dimensões, qual é a figura que você se enquadra? Ela me respondeu aqui. A ampulheta. E quando a gente fez a análise, deu retângulo. Por que retângulo? Porque eu tenho ombro, peito e quadril próximos, ali a 5 centímetros, então não é nada gritante, e a cintura, ela não é menor do que 20 centímetros do que qualquer outra medida. Ela tem apenas ali, 11 centímetros de diferença para o peito, então a cintura dela não é tão fina, digamos assim, a ponto de ser esse. Ela é esse aqui, tá vendo? É aí que tá. E quando a gente fez a análise, eu mostrei, isso mudou a percepção dela. Começou a entender a importância sobre redução do perímetro da cintura, começou a entender a importância sobre cuidar um pouco mais da alimentação, e assim por diante. Então, quando você começa a mostrar para a pessoa tudo que realmente ela é, se a pessoa realmente tem autoconsciência, né? Esperamos que sim, as coisas mudam.